Então, vamos agradecer a Deus, convidar o Mestre Jesus a participar conosco nessa tarde de estudo, de reflexão, agradecer a espiritualidade que nos acompanha, nos ampara, nos intuita, agradecer a oportunidade do trabalho, agradecer a oportunidade da reflexão, para que renovemos nosso conhecimento e esse conhecimento nos impulsione para frente. Que assim seja. Pode ir, André. Então, a gente vai continuar o capítulo A Visão Espírita da Saúde, né? Agora nós vamos falar sobre o aspecto moral da saúde. Então, ele nos traz que toda enfermidade tem uma causa, né? Ou algumas causas e que ela cumpre uma finalidade. Ela, na verdade, nasce, né, no interior da própria criatura, né? Nos recônditos da consciência, em desajuste, como ele nos traz. E a primeira condensação que ele sofre é no nível da matéria mais sutil. E depois ela vai e se expressa no corpo físico, né? Então, dessa forma, a doença, na verdade, ela representa um processo e destina-se sempre a um objetivo. E ela vai, né, ela surge através de sucessivas condensações da energia em desajuste, a partir de uma mente desequilibrada, né, enfermiça, e na verdade é o que eles chamam de simbolismo da queda moral, que vai culminar no desequilíbrio do próprio corpo físico e que reflete em desarmonia interior, né, da criatura consigo mesma, com Deus e com todos, né, que o cercam. E o objetivo da eternidade que ele nos traz é que é uma recuperação do espírito transviado. E a partir dos próprios recursos da libertação desse desequilíbrio, né, à medida em que a criatura, em que o ser vai se despertando, é que as verdades espirituais, né, vão sendo absorvidas e isso vai trazendo uma renovação, uma própria disposição, né, da alma com essa mudança. E aí ele nos fala o seguinte, que o médico, na verdade, né, aquele médico, não o tradicional, mas aquele que segue os preceitos da natureza, que é a origem da própria medicina, né, ele tem que fazer uma leitura num processo de auxiliar o enfermo a reconquistar a saúde no nível energético, mas não com os medicamentos alopáticos, né, e sim com aqueles medicamentos que agem com o intuito de remediar o mal interior, ou seja, no plano moral, né, para que dessa forma, com a mudança, com, né, essa busca dessa virtude interior do doença, para que ele consiga perceber que ele precisa trabalhar e dar o melhor de si para que ele alcance também a cura física, né? E aí ele nos traz o que o André Luiz nos fala sobre a dor em ação e reação, né? Aquela questão que ele nos traz que a dor ela tem três aspectos, que é a dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio. E que a dor, na verdade, é um ingrediente sempre muito importante na economia da vida em expansão. O ferro sob o malho, a semente na cova, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando, irresponsável e semiconsciente, sofrem a dor evolução, que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem o qual não existiria o progresso. E ele fala que, também que a dor expiação é aquela que vem de dentro para fora, remarcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. Aí, falando um pouco sobre a dor e evolução, né, a gente consegue identificá-la com a metáfora da largata, ou seja, a gente vê um ser todo disforme, né, sem muitos atrativos, e a gente, na verdade, a partir do momento em que a metamorfose acontece, que esse processo transformador, né, que ele é impulsionado, ele se transforma realmente num ser alado, muito bonito, né, que causa admiração em todo mundo. Então, ou seja, o que ele fala é que esse efeito transformador é algo que somente a dor consegue realmente proporcionar, né, para que a gente consiga, assim como a largata, né, teve essa metamorfose, a gente consiga né, aprimorar como seres, nos transformar e dessa forma realmente a gente alcançar uma condição, né, de uma maior evolução espiritual e dessa forma a gente ter mesmo a questão da própria cura, né? E também outra coisa que ele nos traz é que a dor, ela é imprescindível para que a gente consiga alcançar o serviço da autoiluminação. Então a gente sabe o seguinte, né, que a dor realmente ela é um instrumento libertador. Ela é uma oportunidade bendita
né, muitas vezes de uma reflexão, de que a gente consiga perceber, né, que tudo o que está acontecendo, de alguma forma, possa nos trazer benefícios, apesar de todo o desconforto, né, e de todas as situações de dificuldade que ela impõe a todos nós, né? A partir do momento que a gente está, né, ele até fala no escafandro da carne, né? Escafandro é aquele equipamento que os mergulhadores usavam, na verdade, tipo uma armadura, né, para mergulhar, ela se torna uma possibilidade de que as leis biológicas, né, que sejam do envelhecimento, onde a gente tem a degeneração celular, mesmo os laboriosos mecanismos, né, que a gente passa para que a gente tenha uma vida mais consciente, que vem desde o momento que a gente nasce até o momento da nossa maturidade, né. Então é o que ele fala, que a gente não deve confundir os estados naturais da perturbação da saúde, que são inerentes ao nosso próprio corpo físico, né, estando, encarnados aqui na Terra, com aqueles estados patológicos que procedem desses desequilíbrios da energia vital, que é o que Hahnemann, né, nos traz, como a gente viu na própria semana, e que causam, né, de alguma forma, perturbação no perispírito e no corpo do pretérito, né. Mas que esses pequenos incômodos, que são realmente inerentes ao próprio ato de existir, né, que a gente sente, que a gente vai lidar com eles e que vai nos passar uma sensação de doença, não deve ser motivos de interferência terapêuticas, né, ou seja, a gente precisa estimular os bons hábitos, né, para que a gente tenha uma manutenção do nosso corpo físico de uma forma adequada, né, para que a gente realmente, com a boa alimentação, com o cuidado através dos exercícios, né, do próprio desenvolvimento das boas virtudes, e e da própria questão também, né, da nossa essência como pessoas, dos nossos pensamentos, a gente consiga dessa forma desenvolver, né, mecanismos para aumentar a nossa imunidade, para ter uma vida, né, mais saudável e de uma forma que não seja, né, que a gente não traga maiores consequências para o nosso próprio corpo físico. E na dor e expiação, né, o que ele nos traz é um exemplo, ele fala da lavoura após a semeadura, né, ou seja, era um terreno que pode ser fértil, né, a partir do momento que aquela semente é lançada e que a gente, né, are o solo, em que a gente dá as condições adequadas, ela vai ter uma boa germinação, né, mas muitas vezes esse terreno fértil, né, tem muito a ver com as nossas próprias ações. Ou seja, ele é fruto das nossas próprias escolhas, das nossas próprias atitudes, né, ou seja, e a gente de alguma forma vai colher de acordo com a nossa semeadura, né, com o nosso livre-arbítrio, né, com a nossa vontade, as nossas, tendências, né, muitas vezes que podem ser benéficas, mas que de alguma forma também quando a gente faz a semeadura, né, de uma forma desacertada, com a palavras, com atitudes, né, que não são dignas, muitas vezes, né, de considerar como adequadas, a gente pode, com essa semeadura, né, a gente sabe que o que a gente vai colher muitas vezes é alegria, é tristeza, é dor, ou seja, são os nossos próprios erros, né, e as nossas próprias atitudes inadequadas que vão causar em nós uma, né, uma consequência danosa na nossa saúde física e muitas vezes na nossa saúde mental, né. Então, assim, é que a gente tente encontrar, a partir do momento em que a gente consegue perceber que a gente agiu de uma forma equivocada, é tentar mudar o nosso rumo, né, encontrar um caminho que seja o que ele chama de caminho regenerador, para que a gente se torne realmente, né, alvo e do merecimento para essa possível cura, né, ou seja, a gente tem essas enfermidades kármicas, que são aquelas compulsórias, que muitas vezes são realmente frutos de existências anteriores, né, e que a gente, através delas, causou um desequilíbrio na nossa própria força vital, né, ou seja, e em razão disso muitos nascem sem enxergar, sem conseguir andar, as questões do reumatismo, dos cânceres com lesões mais graves, né, ou seja, de alguma forma a gente
espiando, ele fala espiando, que eu acho que é um termo que eu não gosto de usar. Eu acho que a gente está resgatando, né, através da nossa própria consciência, atitudes danosas que em algum momento a gente cometeu. Seria um reequilibrar a energia com a gente mesmo, né? Não é expiação, igual no sentido que o Ezequiel até falou essa semana, que Deus Isso. não pune, não castiga, né? A ideia não é essa. A Aham. ideia é que a gente se equilibre energeticamente com a gente mesmo. Né? Com certeza. Então, a nossa própria consciência é que exige isso de nós, né? Então, você quer falar assim, Deus não pune nada, não cobra nada, não julga nada. Ele Isso. deixa que a gente tome nossas atitudes, que a gente, por livre-arbítrio, faça nossas escolhas, mas que isso vai gerar consequências. E essas consequências vão ser ou positivas ou negativas, no sentido de trazer dor, igual você falou, ou não, e essa dor vai te movimentar para voltar para o equilíbrio de novo, né? É nesse sentido. E na verdade, e através dessas lesões físicas, né, e que são causadas muitas vezes por esse desequilíbrio, que vão nos causar aquela sensação de doença, é que a gente pode, através das nossas atitudes, né, ou seja, também muitas vezes da nossa consciência e aceitação da dor, que, né, ele chama aqui que ela é uma companheira inseparável, mas que muitas vezes ela nos recorda da necessidade que a gente permaneça na retidão do bem, né, com a vigilância, com a oração. E eu sempre gosto, né, de uma frase que Jesus nos disse, né, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, muitas vezes, a gente, em algum momento, lesou, né, desalinhou os nossos centros de chakras, né, a nossa energia está toda desalinhada, mas se a gente realmente tiver uma consciência muito forte, eu acredito, né, que como essa frase que Jesus nos trouxe, que a gente consiga muitas vezes retomar esse curso e que esse início, muitas vezes, de um processo, né, físico, a gente consegue reverter, como a gente tem vários casos, inclusive de curas de doenças muito graves, que os próprios médicos não conseguem entender o porquê daquilo ter ocorrido, né? E também outra coisa que ele nos traz é a dor auxílio. E aí ele nos fala, né, que assim que pela devoção de amigos devotados à nossa felicidade e nossa vitória, recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no corpo físico, seja para evitarmos a queda no abismo da criminalidade, seja, mais frequentemente, para o serviço preparatório da desencarnação, a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras na transição na morte, né? Aí ele cita um infarto, uma trombose, um câncer, que muitas vezes traz, né, penosos de sabores e dores, né, para quem vive a própria senilidade prematura e algumas outras situações que a vida orgânica muitas vezes, né, e através dessa dor auxílio nos vem mostrar, né, que é uma forma de que a alma tem de se recuperar de alguns enganos em que houve algum, né, no próprio na nossa própria existência, habilitando-nos a ter reflexões, né, que possam nos trazer benefícios para que a gente Outra consiga. coisa também, André, é que eu já vi muitas vezes o Ezequiel, lá na hora das orientações, falar o seguinte, que às vezes a doença do animal, a própria doença da pessoa, fez ela buscar um grupo espírita. E aquela pessoa tinha um compromisso com a mediunidade e ela não estava nem longe de começar o trabalho porque ela se perdeu nas ilusões do mundo. E aí, Uhum. você falou, a dor auxílio, ou seja, eu adoeço para que eu desvie minha atenção para essa doença e essa doença tem que procurar uma solução para ela. Tentei tudo quanto é médico, tentei todos os tipos de terapia. Não consegui resultado nenhum, não melhorei, não sarei daquilo que eu estava. Aí começa a cogitar possibilidades espirituais, vamos dizer assim, vamos entrar no centro espírita, tomar um passo e tudo mais. E aí, Uhum. nessa hora que ele entra em contato com uma palestra pública, uma orientação e tudo mais, aí ele volta para o caminho, aí ele percebe que ele tem que voltar para o caminho do trabalho da mediunidade que ele se comprometeu lá atrás e no meio da encarnação ele se perdeu ali em outras coisas que ele foi deixando de fazer. Então, Verdade. eu acredito muito nisso. A gente é conduzido pela dor para uma série de coisas.
Na verdade é o que ele fala, né, ele até chama que a dor auxílio é um professor, ou seja, ela não pune, ela está de alguma forma nos educando, aquela velha história, né, muitas vezes um pai precisa repreender um filho por uma atitude equivocada, você está colocando uma faca na tomada, aquilo ali vai causar um choque e pode trazer um dano mais grave para uma criança, né, então às vezes você vai lá, não quer dizer que você vai puni-lo, mas você vai colocá-lo, né, repreender, colocar numa situação em que ele entenda que aquilo ali é algo que não é possível, né, chamar a atenção, ou seja, é uma forma de educar, para que a gente consiga, através dessas situações, nos preparar, né, para que a gente consiga alcançar degraus evolutivos maiores e que a gente não tenha que passar por situações também muitas vezes mais graves, né, ou seja, às vezes aquilo ali é um primeiro alerta que a vida está nos trazendo, muitas vezes a pessoa bebe demais, excessivamente, ou come muito e né, apresenta uma gastrite, uma úlcera, alguma coisa que traz um desconforto, mas que aquilo ali já é um alerta, olha, o médico vai te falar, você tem que fazer uma mudança na sua alimentação, né. E às vezes a pessoa, ela prefere optar por seguir com o que é mais cômodo para ela, sem nenhum tipo de controle, comendo desregradamente ou somente coisas muito gordurosas, né, ultraprocessados, não se preocupando com a alimentação mais saudável. E aí, aquilo ali aquela lesão pode se transformar num câncer de intestino, né, ou numa situação mais grave de saúde, até muitas vezes, né, quem bebe uma cirrose. Então, ou seja, eu acho que muitas vezes o que ele está nos trazendo aqui, eu acho que faz muito sentido, que é justamente essa questão de um alerta, né, ou seja, um aprendizado, é uma possibilidade para que a gente realmente, através dessas situações, né, nos permita não alcançar situações mais graves que poderiam advir desse alerta. E aí o André Luiz, o Emmanuel, né, o Consolador, ele fala o seguinte: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Fala o plano espiritual. Todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Eu acho que ele resumiu bem isso aqui, né? É justamente tudo que a gente falou. E muitas vezes a gente não percebe, né, que o nosso corpo físico, né, ele fala que é um vaso sagrado, né, ou seja, a gente pode ou não depositar nele as nossas imperfeições, espirituais, né, quer dizer, na verdade a gente deposita nele as nossas imperfeições espirituais, muitas que são acumuladas ao longo de muitos séculos, né, e que pode resultar na nossa própria destruição. Mas também nesse vaso a gente pode, né, através das nossas mudanças de atitude, através das nossas ações no bem e né, da nossa cura muitas vezes espiritual ou mental, ou da nossa busca por essa cura, né, a gente também vai aos poucos acumulando situações que nos trazem benefícios. E é o que eu disse, né, o Ezequiel fala muito na questão do débito e do crédito. Então ele brinca com a gente, olha, a vida é uma matemática, né, então eu acho que muitas vezes a gente causa situações muito danosas ao nosso próprio corpo e à nossa própria existência. Mas numa situação, né, de dificuldade, muitas vezes a gente pode ter né, uma mudança que vai proporcionar com que essa alteração que a gente tenha de atitude, de percepção diante da vida, né, de relação mesmo com tudo que nos cerca, seja com a natureza, seja com os animais e com os seres humanos, né, que caminham conosco, a gente consegue muitas vezes adquirir, né, créditos que possam reverter esse quadro e de alguma forma a gente teria que passar por eles, né? Ou a gente reduz o dano que seria causado em nós mesmos, e eu até acredito que muitas vezes a gente consiga reverter situações, né, que poderiam nos acometer justamente por essa mudança e por essa reflexão mesmo e de evolução que a gente alcança, né. E aí ele nos fala também sobre Jesus, ou seja, que é aquele que é o terapeuta ideal, ou seja, ele curava os corpos, tanto os físicos quanto perispirituais, através do poder do magnetismo que ele tinha, que é algo incomparável, né.
mas ele jamais descuidava dos espíritos que habitavam dentro, né, dessas formas perecíveis que são os nossos corpos. Ou seja, ele tinha capacidade de compreender o poder transformador da vontade e da fé, né? Quantas vezes ele dizia, vá e não peques mais, ou seja, ele não somente curava o corpo, mas ele, na verdade, de alguma forma, buscava alcançar, né, o que eles chamam aqui de os caminhos da alma, devassando o passado espiritual, né, dos seres, para avaliar o momento oportuno da cura. Motivo pelo qual ele não curou todos que o procuraram, né? Ou seja, na verdade, ele percebia em cada indivíduo que o procurava, né, qual realmente estava preparado para essa cura, ou seja, qual que de alguma forma queria se redimir, tinha realmente o desejo de expurgar esse desequilíbrio energético que foi adquirido, né, e que a gente faz através né, da mudança da nossa postura, o que ele fala aqui diante da vida e da nossa reforma íntima, né? E aí ele fala que é sob o aguilhão da dor. Esse sob o aguilhão da dor, eu acho que não é uma coisa taxativa. Ela pode também ser através do amor, né? Que é como ele disse, que pode curar, na verdade, uma multidão de pecados, né? E o que ele nos fala também é que Jesus, quando ele curava alguém, ele tinha sempre um cuidado de, né, de advertir, de colocar a necessidade de que a vida fosse renovada através do evangelho. E, na verdade, através de uma boa nova, né? Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas não são cristãs, mas também passam por essas mesmas situações e conseguem reverter, né, quadros muitas vezes danosos ou emocionais, ou espirituais, ou mesmo físicos, através de uma mudança na vida, né, de uma mudança realmente da forma como conduz a sua vida. Então, assim, a gente sabe que nem todos são cristãos e Jesus não ia ser injusto em considerar somente aqueles, né, que creiam nele, que tenham essa possibilidade de cura. Quantos sequer vão ouvir falar sobre Jesus pelo lugar onde nasceu, pela, né, vivência, pelo próprio entorno que o cerca, mas não quer dizer que ele não vá, em algum momento, ter essa capacidade. E eu acredito muito que muitas vezes nós, né, não que nós tenhamos a perfeição, pelo contrário, nós somos seres imperfeitos, mas que já descobrimos algumas situações, talvez, que possam nos auxiliar. Assim como nós, em vários lugares, tem pessoas, às vezes, que não têm nenhum conhecimento de nada, são pessoas totalmente simples, humildes, mas que têm uma, né, uma essência muito forte, e que eu acho que a gente tem essa capacidade, muitas vezes, não de mudar o outro, mas de inspirar o outro, né? De talvez tentar motivar e às vezes auxiliar, mas não é só um auxílio muitas vezes físico, com a doação de algo material, mas muitas vezes, né, com a doação mesmo da nossa capacidade de entendimento, da nossa compreensão, do nosso tempo de ouvir, né? Então, assim, ele fala aqui que a gente pode começar a compreender, né, que a influência terapêutica diante da lepra moral, que ele chama de cegueira espiritual ou paralisia da vontade, mudez da covardia, dos coxos, da fé, das mãos ressequidas da avareza, da surdez, da ignorância, mas que a partir disso tudo, ele tinha capacidade de, né, de iluminar com o seu amor, né, e diante de tudo isso, essas chagas das personalidades doentias, de quem os encontrava, né, de quem cruzava o seu caminho, ele era capaz de mitigar essa fome de consolo, de esperança, né? Ele acolhia aqueles que muitas vezes estavam fatigados pelos erros seculares, né, das suas paixões. Ou seja, ele tinha essa capacidade, não de condenação, mas muitas vezes de fortalecer essa vontade ou de inspirar, né, através do seu exemplo e mesmo da sua energia, essa mudança. E eu acredito, como ele nos fala, vós sois deuses, que todos nós temos essa possibilidade, desde que a gente queira e se empenhe em ser exemplos, né? Ou seja, que a gente realmente reflita sobre isso e através das nossas atitudes a gente se lembre que o nosso próprio organismo é composto de trilhões de células, né? Como
em vários livros a gente sempre ouve, nós somos também responsáveis por cada uma dessas células que está formando o nosso corpo, né? Então, assim, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas emoções estão regendo toda essa máquina que poderia ser perfeita, né, se a gente soubesse realmente como conduzi-la. A gente ainda é muito imperfeito, mas que a gente sempre tem essa percepção, né, de que a gente tem essa capacidade, através das nossas emoções, do nosso controle emocional, da nossa mente, da forma como a gente realmente lida com as nossas emoções e com tudo que nos cerca, as nossas limitações, que a gente tem essa, sinta o quanto a gente é responsável por nós mesmos, né, por todos essas entidades que são essas células que formam o nosso corpo e por quem caminha conosco, né, seja muitas vezes um animalzinho que está nas nossas casas, que a gente tem a responsabilidade de orientar, de cuidar, de amar, mas também de mostrar, né, certas situações que possam ser, de alguma forma, Aquela favoráveis. frase, né, aquela frase, que fizeste dos filhos que te confiei. A gente acha que o outro dia estava falando isso, né? Eles acham que filho é só aquele que foi gerado através do útero, né? E não é, na verdade. Então, são as células, né, que foram confiadas nesse conjunto chamado corpo, né, físico. As células da sua casa, por exemplo, todos os átomos da sua casa, tipo, então, são seres em evolução que estão sendo impregnados desse magnetismo que você coloca. Os filhos propriamente ditos, os filhos adotivos, os filhos que não são nem adotivos, nem às vezes são consanguíneos, mas é na forma de um sobrinho, na forma de um vizinho, do filho do vizinho, e é de uma mãe e um pai que vira filho da pessoa, depois de uma certa idade, que ele fica idoso, que ele fica dependente, né, vamos dizer assim, fisicamente dependente, né? Mesmo que não tenha nenhum problema de saúde desenvolvido, mas assim, ó, você vira guardião dele, né? Você vira guardião daquele idoso, né? E mais lógico, né? Mas, por exemplo, um, um pedaço de chão, de terra que você tem, que você cultiva ou não, que você destrói ou não, você está cuidando ou não daquele filho que foi confiado a você, né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande em tudo que Verdade. nos cerca. É. E é o que ele fala, né, que Jesus, na verdade, ele semeava, independente do terreno, ou seja, ele lançava a semente. E a gente muitas vezes tem aquela sensação de julgamento, né? Nós temos, infelizmente, em todos nós, muitas vezes, o julgamento. Não, tudo bem, não vamos lançar pérolas aos porcos, mas, assim, Jesus tinha essa capacidade. E mesmo assim, ele semeava em todos os terrenos. Então, assim, que nós não tenhamos essa intenção, né, de querer julgar em qual terreno ou não vale a pena lançar algum tipo de semente. Semeadura seletiva. Isso, isso, né? Ou seja, a responsabilidade de cada um em cultivar, é claro que a gente também tem que saber até onde a gente vai. A gente não deve impor nada a ninguém, nem querer ser o dono da verdade, né? Mas realmente é se aproveitar de cada pequena oportunidade que a gente encontre, né? De ser realmente inspiração. Eu acho que a gente se espelhando no que Jesus trouxe, né? Que era um ser realmente de muita luz, e que a gente não, né, não tem a capacidade de ser um milionésimo do que ele foi, mas também que a gente não se acomode diante das nossas imperfeições, pelo contrário, né, que a gente levante, e eu acho muito interessante, porque eu acho que a gente tem, né, quando falam que a gente precisa pedir para Jesus, é coragem, é força, é determinação e disciplina, né, que é o que Emmanuel A fala. gente fazer aquilo que nos cabe fazer. Verdade. Da melhor forma possível, ou seja, doar, entregando sempre o nosso melhor para que a gente realmente tenha a possibilidade de alcançar a nossa própria cura, né, e que a gente consiga inspirar aqueles que estão caminhando conosco para pelo menos, né, perceber de alguma forma, que seja uma pequena mudança de atitude ou de percepção mesmo diante da vida, porque eu acho que é aquela velha história, né, as palavras, elas têm um poder muito forte, mas o exemplo nada melhor do Arrasta, que com o exemplo, certeza. É isso né. mesmo. E cabe ao superior auxiliar quem está na retaguarda. É isso mesmo. E Sim, aquela velha ótimo. história, sim. Pode falar.
Desculpa, pode terminar, eu te cortei, Aline. Não, não, pode falar. Não, É porque nós estamos, nossa, falta 2 minutos só, a gente está encerrando, para a gente não avançar no estudo das nossa, 18, né? Mas meu Deus. pode finalizar. Beleza. Então, o que ele fala, né, que Jesus, na verdade, quando ele se deparava com alguém que tinha realmente o desejo de ser curado, nesse momento, né, ele tinha realmente uma percepção muito mais aguçada, e aí ele realmente exercia naquele momento aquela cura. Ou seja, ele lançava sempre semente, mas nem todo mundo estava preparado, nem todo o solo estava realmente fértil para que aquela sementinha fosse despertar. Mas ele não deixava realmente de trabalhar dessa forma. Ou seja, ele não desistiu de ninguém, ele nunca desistiu de nenhum de nós. É Né? Então, aquele o que a gente... negócio, não desiste, porque, tipo assim, o que a gente entende por desistir, tipo assim, eu falei com fulano uma vez, ele não me ouviu, então larguei fulano para lá pro resto da vida. Ele não, fica assim, plantei a semente lá, mas eu fico observando. Claro que der menor movimento de melhoria ali, volta lá e semeia mais um pouquinho. Né? Tem a oportunidade, fica meio que monitorando, mas sem ficar fazendo o outro rezar pela sua cartilha, né? Dar Uhum, oportunidade para quando precisar, você estar ali, apoiando, né? vendo? E, ou seja, ele tinha essa capacidade, né, de perceber aquele que estava apto à cura, mas ele não deixava de semear, ou seja, não foi só para esse que ele trouxe a palavra, que ele trouxe a mensagem, ele trouxe a mensagem para todo mundo. Lançou em todo tipo de. A parábola do bom semeador traz muito isso. Ele lançou todos os sementes em todos os tipos de terreno. E em algum momento aquela sementinha vai brotar, mesmo que não seja a própria cura, né? Mas é que a gente realmente tem essa percepção de, de nos enxergar como passíveis, né? De realmente, em algum momento, ser alguém que cause uma mudança através da nossa própria atitude, do nosso próprio exemplo. Acho que talvez esse seja um dos grandes exemplos que o Jesus nos trouxe, né? Ou seja, não desanimar em função de uma dificuldade que Aquele que talvez... perseverar até o final será salvo. Isso mesmo. Verdade, Nosso verdade. horário acabou. E agradeço muito, André, foi muito bom isso. Né? É, não A terminou, gente vai mas deixar, então, o estudo para o Edésio para a semana que vem, para o domingo que vem, que a gente falou ainda que falta usaria um pouco uma de parte. coisa, mas Mas ele vamos... preferiu deixar para a semana que vem mesmo, porque ele falou que prefere não Não, fragmentar o estudo dele. Então, tá é tudo certo. falando o seguinte, que na minha parte ainda faltam algumas coisas, mas tranquilo, não tem problema não. A gente faz dessa forma, a gente interrompe aqui. Uai, Porque se a gente você quiser mais um domingo, não tem problema não, porque aí dá tempo de se preparar e eu também tenho que digitalizar uma parte do livro ainda, que ainda não comecei, você que porque sabe, se não for atrapalhar, porque infelizmente eu achei que ia ser mais não, rápido. todo estudo é para o nosso aprendizado, não nada atrapalha, não. Mas Não, então beleza. vamos fazer o seguinte, vamos deixar então, Edé, você está aí? A gente deixa a André tem que finalizar no próximo domingo, e aí no próximo, você seleciona o outro, aí você faz o seu, pode ser? Tá, ok. Beleza. Né? Que aí Tá? você tem que se Termina. preparar com calma, tranquilo, tá bom? E eu também vou Porque a digitalizar gente não mais. tem noção. Às vezes você vai falando, a coisa vai puxando outra e realmente Pois tempo é, e é para importante que a correr gente também coloque em todas em as função formas. nossa é justamente, né, de aprendizado, não adianta correr. Isso mesmo. Beleza? Beleza, Perfeito. então. Tá combinado, então. André, obrigada. Então, eu vou fazer a prece final e Até a a próxima. gente encerra por hoje para a gente não avançar no horário do outro estudo. Né? Então, vamos agradecer a Deus e a Jesus e a espiritualidade aqui presente pelo esse momento de reflexão, do esforço, né, para nos melhorarmos intelectualmente, moralmente, e que a gente persevere até o fim, não esmoreça, mas que a espiritualidade, Deus, Jesus, sempre acrescente em nós a força necessária para continuar. Que assim seja. Gente, obrigada. Até domingo que vem. E Uma até daqui a excelente pouco, quem semana. faz parte do estudo. Uma excelente Tchau. semana para todos.